But with the vaccine problems, I think I pretty much got it right all the way through. And one of the reasons is because I was talking to 3 individuals in senior positions at the FDA who were outside of the review branch, so they weren't under the thumb of Peter Marks. And they had been working together with a gentleman from Oracle, who's their head biostatistician, on some current generation statistical tools, which the FDA and the CDC refused to use, and using those very early on to assess the data coming off relating to these vaccine products. And long ago, they were able to detect this signal of myocarditis, blood clotting, and reactivation of latent DNA viruses that we know in the form of shingles, Epstein-Barr virus, and other things. So this has been out there for a very long time, and all of that is going to be subject to discovery, I'm quite sure, and FOIA, because I've talked to people that are busy FOIAing those documents. So we will have information coming out that clearly demonstrates that the FDA has known about this for quite a long period of time and has done their best to, let's say, here's a big word, obfuscate, obscure, block, make it so that none of us can have informed consent. And you will probably recall that I went on Tucker Carlson a very long time ago, my first big hit. I was so intimidated to be on Fox News. And I told Tucker that we had a problem with our databases, and he was taken aback by that. My friends at the FDA never spoke to me again for having outed the FDA, but all of this has been known, and it's been a problem for decades. And now we're living through the consequences of our federal agencies' unwillingness to confront the truth of what's going on here and with so many other things. Se você for no Wikipedia do Robert Wallace Maloney, você vai ver que ele é um médico e bioquímico americano, que seus trabalhos focaram por décadas em mRNA, tecnologia de mRNA, que foi exatamente o que foi usado nessa vacina. Ele é considerado a primeira pessoa a transferir com sucesso mRNA dentro de uma nanopartícula cromossômica. Esse cara inventou as vacinas de RNA. E aí, o Wikipedia diz, durante a pandemia, Maloney promoveu falsa informação sobre a segurança e eficácia das vacinas. Se o cara que criou a tecnologia não sabe o que está falando, quem sabe? O vagabundo, o criminoso, confesso, perdoado pelo seu comparsa e talvez pelo caneta automática do Biden, ou o cara que criou a tecnologia, o Robert Maloney. Eu não sei, eu tô lhe perguntando. Você acredita mais em quem? Num criminoso, confesso, mas que não tá na cadeia por um perdão de outro criminoso, ou do cara que criou a tecnologia e disse que era melhor você não colocar isso em seu filho? Pois é. Próximo, Ellen. Inclusive, não é só o Robert Maloney, não. Teve Nobel, meu irmão, dizendo que essa vacina era absurda e que aplicar isso em criança era loucura. Não é isso, Ellen? You can find them online yourself. It's so easy. How the mainstream media didn't find them and still haven't found them when they've been published for 5 years. So the point is, at what point are people going to start realizing I've been lied to and get mad about it? You know, the worst part is that no matter what you believe, you can still believe that vaccines are 100% safe and effective, like the lies you're being told. You don't need to believe in the conspiracy or in facts, if you will, to agree that we should have had the choice. You know, I remember looking at Florida. I remember looking the way they were doing things down there. You wanted the vaccine? No problem. It was available. You didn't want to take it? No problem. Nobody can force you. You want to wear the mask? No problem. You don't want to wear the mask? No problem. You want your kids to stay at home? No problem. You want them to go to school? They're open. This is what it should have been about. You don't need to believe in the vaccine into the vaccine being 100% safe and effective or not. Your freedom shouldn't matter. You want it, take it. Nobody should have been forced to take it. That's the problem. And I hope that that is what one of the things that the Allison inquiry is going to expose, that we were coerced. I don't want to use the word forced because I chose no. That was a decision I took. But we were coerced into taking that vaccine thinking that it was safe and effective. Yet I showed the contract between Pfizer and the government of Canada just earlier again on the show, showing how even Pfizer was saying that they did not know the long-term problems with the vaccine. It wasn't tested. Pfizer defends itself in court by saying we never said it was safe and effective. Yep. Because Pfizer never said it was safe and effective. Like Moderna defends itself in court by saying, we never said it was safe and effective because they never said it was safe and effective. The only people that said it was safe and effective was the government and the media. Isso é um fato.
a Moderna e a Pfizer nunca disseram que era seguro. Inclusive, eles só venderam com exclusão de responsabilidade. Ele fala que ninguém deveria ser forçado a nada. Eu vou mais além. Ninguém nunca deveria ser forçado a usar máscara. Ninguém nunca deveria ser forçado de fechar seu negócio. Ninguém nunca deveria ser forçado de parar de estudar em sua escola. Nenhuma igreja, sob circunstância alguma, deveria ser fechada. E mais importante do que tudo isso, o dinheiro das pessoas, ninguém deveria ser forçado a financiar uma coisa a qual não concordava. Quer tomar vacina? Vá lá e compre a vacina. Agora, o governo comprou com o meu dinheiro, contra a minha vontade, para inocular, na pressão, com base em mentiras, uma experiência genética em crianças. Se você é a favor disso, bicho, tem alguma coisa muito errada com você. Não, Erley? So 1 in 35 participants, 1 in 35 recipients rather, 1 in 35 who received the booster vaccine had vaccine-associated myocardial injury. I'm just going to read that out again. 1 in 35 people who received the booster had vaccine-associated myocardial injury. This is a range of adverse reaction that is off the scale in healthcare. Off the scale. And yet, in New Zealand and other places, it's still being actively and unethically, some might say, promoted. This is just off the scale risks. Off the scale, completely. The only way you would take this kind of risk in healthcare if the alternative was certain death. Otherwise, you certainly wouldn't. We just don't take this level of risk. It's just complete madness. What has happened here? O que esse médico diz é que 1 a cada 35 pessoas que tomaram o booster, a segunda dose de uma vacina específica, ficaram com o coração avariado por resto da vida. É isso mesmo. Ele também diz que uma terapia dessa só faria sentido se fosse uma doença terminal. Uma doença que tem menos de 1 em milhares de chances de uma criança morrer. Vale a pena aplicar isso numa criança? Com certeza não. Foi um crime contra a humanidade. Eles preferiram confiar em Anthony Fauci do que em Luc Montagnier, vencedor de Nobel que descobriu a AIDS, do que acreditar em Malone, o cara que criou as vacinas de RNA, em acreditar em dados primários. Antes, aplicar soro do que vacina. Soro, que são os anticorpos produzidos pelo corpo humano, são a cura natural para qualquer doença. Porque, em vez de dar dinheiro para os servidores públicos ficarem sem trabalhar, fazendo política, não colocou todo mundo em disponibilidade e pagou integral quem fosse cobaia para receber injeção do vírus e depois produzir soro. Não, Erley? Eu tinha vários vídeos que eu gostaria de colocar aqui sobre os crimes de Fauci e as revelações recentes, inclusive do diretor do CDC, o ex-diretor do CDC, Robert Redford, admitindo sob juramento que foram escondidos os efeitos colaterais da Covid-19. Eu queria colocar o relato inteiro do Robert Redford sobre o Fauci e sobre o outro criminoso, um terrorista comunista orgulhoso, que é cadela do PT, reconduziu a OMS, Tedros Adhanom. Ele também deveria estar na cadeia. O Erley fica dizendo que vídeos em inglês prejudicam a visibilidade, que muita gente não tá lendo, não tem legenda, se não tiver legenda no trecho, o cara tá dirigindo, trabalhando. Então, o Erley tá dizendo que já chega de vídeo em inglês, já teve vídeo em inglês sem tradução suficiente por hoje para não esculhambar, mas a mensagem já foi dada. A fraudemia foi o maior crime do século XX. Fauci é um criminoso e, principalmente, Tedros Adhanom foi um terrorista comunista orgulhoso. E Jair Messias Bolsonaro votou pela sua recondução. Foi comparsa integral dos crimes no mundo, porque manteve, inclusive, no OMS, o criminoso. Prendeu, matou. É isso aqui que o prendeu, matou. Ó. Uma pessoa trabalhadora numa oficina tem o seu estabelecimento invadido por um policial que fica ali intimidando com uma arma na mão, porque para ganhar a discussão tem que ter uma arma na mão, né? Aí ele atira, a pessoa está na UTI, as demais pessoas estão completamente desarmadas, enquanto o Funça faz o que mais sabe, ser autoritário e usar a arma para ganhar as discussões. Então a mulher dele se sentiu incomodada com o barulho da oficina e ele resolveu prender e matar por conta própria. Sempre que falarem em dar mais autonomia para a polícia, saibam que é isso que vai acontecer. Segurança jurídica em operações, com uso da inteligência, com preparo, com autorização e, inclusive, se outras pessoas pudessem portar arma, eu duvido que um sem-vergonha safado ia invadir uma oficina e balhar, matar um trabalhador, que foi isso que ele tentou fazer.
Felipe Ilha botou pocando, dizendo que não há nada mais importante para a segurança pública do que armar o cidadão. Meu irmão, pesquise o que é democídio. O maior assassino do século XX não foi o crime, foram os estados. Quem matou mais? Que facção matou mais do que Mao? Que facção matou mais que Putin? Que facção matou mais que Stalin? Pois é, nem falei do bigode. Pois é, os estados matam muito mais do que o crime privado. Sempre mataram. E as armas não são defesa apenas para o saciseiro, também é para o ditador. Sem fuzil, meu irmão, sem armas, inclusive armas capazes de combater o Estado. Lança-rojão, morteiro, tanque, canhão, dinamite, meu irmão, granada. Se as pessoas não puderem ter mais armas de mão do que o Estado, não é um sistema democrático. Quem manda é o governo. Quem tem as armas é que manda. Relativismo moral, baseado na ideia de Carmen Lúcia de polilogismo, é a gênese da psicopatia, da ponerologia política, da psicopatia como movimento político. Pessoas desqualificadas para ocupar cargo público deve-se principalmente a concursos desmoralizados. Se a lei é desmoralizada, se o judiciário é desmoralizado, se o TAF é desmoralizado, não é igual para todos, como é que você acha que vai ser o policial selecionado por esse processo?